Olá! Muito bem-vindas a mais uma Segunda do Acolhimento. Bom, hoje eu trouxe um tema que foi uma discussão que surgiu e eu vi naquela discussão um tema valioso para que a gente pudesse conversar aqui e trazer um pouco de luz. Qual a ideia principal da nossa conversa? Eu quero trazer um cenário ideal das refeições da alimentação em geral, dependente da idade do seu filho. Vou pontuar todos os problemas que vocês me trouxeram, que são os principais problemas que eu, como mãe, também sinto como desafios a serem superados. E constantemente ter isso na nossa cabeça como uma meta. E a gente poder pegar esse conhecimento e esse estudo de hoje para decidir o que é melhor para nossa vida e para nossa família. Então aqui não se trata de regras absolutas, de ideais que, se não forem alcançados, não vai te trazer plenitude e alegria, porque isso não é verdade. Inclusive no dia a dia, mesmo quem faz os meus cursos aprende e fala, olha, eu entendi tudo, fantástico, eu vou fazer um pouquinho diferente porque aqui em casa funciona melhor. Isso pra mim é a minha maior alegria, significa que você realmente aprendeu e que você está sabendo usar esses conceitos para decidir sobre a sua vida com mais consciência. Então esse é o nosso objetivo. Qual é o nosso ideal quando a gente tem filho? O nosso ideal é que a gente possa aproveitar esse tempo com eles, que a gente possa ser feliz, que a gente possa ser leve, que a gente possa aproveitar a infância enquanto eles ainda são pequenininhos e tem aquela pureza maravilhosa que só pertence à infância. A gente possa nutrir a nossa alma dessa pureza, né, que faz parte de nós, faz parte de nossa essência e por isso a gente admira tanto. Acontece que a infância é o desenvolvimento do ser humano como um ser integral, como um ser que é afetado por diversas variantes ao longo da vida, tanto internas quanto externas, nos trazem muitos desafios. Nem sempre estamos prontas para lidar com esses desafios e por isso precisamos estudar, porque quando a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe que atitude eu vou tomar para conduzir esse desafio da melhor forma, aí é que eu fico desgastada, é que eu fico estressada e que gasta minha energia vital. Então eu tô sempre pesada, arrastando um peso. E não é isso que a gente quer ser plena. Vão ter momentos difíceis, mas a gente quer viver com plenitude. E a refeição é um desse momento. Eu não sei como é pra você. Pra mim, a refeição, o momento de se alimentar, é um momento, um grande pilar da minha família. Eu, quando fiquei grávida e quando eu visualizava o meu futuro com a minha família e os meus filhos grandes, uma das coisas que eu quero que eles levem para a vida é lembranças do momento de se alimentar. E aí, quando eu olhei para os meus filhos crescendo e se desenvolvendo, eu falei, cara, eu quero que eles tenham essa relação gostosa com a comida e que a mesa e a refeição, ao contrário do que vai toda a sociedade de ligar TV, iPad e tal, eu quero que seja um momento de conexão. Não só um ato de nutrição, né, de ingerir nutrientes necessários ao desenvolvimento do corpo físico. Eu quero que a hora da refeição também dê nutrientes para a alma, para o desenvolvimento do ser humano, de conexão da família, dos filhos com os pais. Eu não quero que a nossa família se desenvolva de formas isoladas, onde primeiro comem as crianças, depois os adultos, eu te obrigo a comer e eu me desgasto, eu brigo com você porque você não está comendo. Eu não quero isso. E muitos desvios nos levam a situações que não são as que a gente gostaria. Mas aí, com o tempo vai passando, né? Assim, o tempo vai passando, aquilo tá lá. Você começa até a achar que é normal e que todo mundo tem a rotina alimentar daquela forma difícil, pesada, com disputa de poder. E não é assim. A gente sempre tem a capacidade e habilidade de voltar, reavaliar e consertar essa rota para que ela chegue no lugar onde a gente quer. A gente não pode deixar o tempo passar e ficar vivendo um dia após o outro sem ter essa consciência de que cabe a nós mudar. Então vamos pensar. Foi muito interessante que eu abri aqui nos stories umas caixinhas de perguntas e vocês deixaram muitos desafios que vocês têm vivido na rotina alimentar de vocês. Eu quero começar por um que uma mãe falou assim, Aline, o meu filho começou a comer com 6 meses e só foi realmente se alimentar com 7 meses e meio. Achei esse comentário excelente pra gente ir lá desde o início da introdução alimentar, independente de você estar ou não nessa fase, é importante a gente avaliar como que tudo começa. Tudo começa da criança saindo do leite, seja materno ou não mamadeira, para o alimento sólido. E essa transição ela deve ser suave. Tanto é assim que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, preconiza que entre 6 e 12 meses a criança apenas se familiarize com os alimentos sólidos. Porque até 12 meses o leite ainda é a principal fonte de alimentos. Só que
A gente até pode saber isso racionalmente, mas emocionalmente, na hora que a gente apresenta esse sólido, a gente está desesperada para essa criança comer e ratificar que o que eu estou fazendo como mãe tá certo. E que é bom. E que é o ideal. E aí essa criança não come nessa fase. Que ela não vai comer, raras exceções. Ela vai experimentar, ela vai brincar. Ela quer sentir, ela quer cheirar. E aí a gente, por causa das nossas expectativas, a gente pensa que tá tudo indo errado. Mas nós nutrimos expectativas aqui, mas a realidade está aqui. E nesse espaço entre realidade e expectativa existe a frustração. E a frustração dói, a gente se diminui, a gente se culpa e a gente não sabe como fazer para realinhar essa expectativa com a realidade. Então é muito importante que essa realidade seja compreendida através do estudo da fase de desenvolvimento da criança. Se você não conhece seu filho, como que você vai ter uma expectativa? Qual é o momento certo de começar a comer? Quanto que ele vai comer? O que eu espero dessa fase? Se você não estuda, você alinha uma expectativa irreal e você vai exigir do seu filho algo que ele não é capaz de fazer, com raras exceções. Conheço crianças que desde o D1 da alimentação comeram igual monstros, assim, parecia que Gente, tava até com saudade de se alimentar, né? Sendo que nunca se alimentou. Acontece, mas o normal não é por aí. O normal é a criança ir aos pouquinhos ganhando esse prazer de comer. Porque até então, toda a saciedade dela vem do leite. A comida sólida é uma brincadeira. Então, o que eu penso? Botou a comida é como se fosse um chocalho novo. Ela vai experimentar, ela vai balançar, ela vai jogar no chão, ela vai ver que barulho faz, porque ela está experimentando assim como ela experimenta os brinquedos. Até ela perceber que esse alimento faz parte da vida, que enche a barriguinha e gera saciedade, cada criança vai percorrer o seu próprio tempo. Gabriel demorou 1 mês e meio para fazer todas as refeições. Talvez uns 2 meses para comer assim, sabe? Com vontade, com alegria. Amanda, segunda filha, ao ver toda aquela cena de refeições acontecendo, com 6 meses e uma semana depois que ela tinha começado a comer, ela já fazia todas as refeições com a família. Por quê? Porque para ela, ficar excluída daquele momento era doloroso. Mas a Aline, ela era um bebezinho de 6 meses. Como assim ela queria estar presente? Sim, ela era um bebê de 6 meses que experimenta não colocar esse bebê de 6 meses na mesa junto. Deixa ela aqui no carrinho, olhando, enquanto eu vejo o Gabriel comendo, almoço com o Gabriel. O quê? A partir do momento que ela conheceu comida, ela podia não comer quantidade, mas ela queria estar junto com a gente. Ela queria viver aquele momento com a gente. E aí, ela gritava, se esperneava, se remexia no carrinho até eu colocar ela na mesa. Eu falei, gente, mas calma aí. O livro lá, né, de BLW diz que a gente tem que primeiro começar com uma refeição, 1 semana depois colocar outra, 1 semana depois colocar outra. Mas a criança vai me matar se eu deixar ela aqui no carrinho. Vou seguir o meu instinto, vou seguir minha observação. A Amanda quer sentar na mesa. Peguei a Amanda, coloquei na mesa. Ela fez todas as refeições com alegria, com leveza, com naturalidade. Ela se sentia pertencente. Então, a gente alia sempre o nosso conhecimento, os livros e o estudo que são super importantes, a nossa observação. E aí a gente começa a fazer escolhas conscientes, a decidir, a testar. Vamos testar? Vamos ver se isso que todo mundo diz, que o livro diz que é bom, vamos ver se funciona na minha família? Vamos ver se funciona com meu filho? Vamos ver se eu fico bem com isso? E eu testo. Então eu testo, eu faço, eu refaço, eu volto atrás o tempo inteiro. E eu compartilho com vocês todos os meus testes, todos os meus erros, todos os meus acertos, né? E aí falamos de uma questão, de um desafio que é esse, que é só comer depois de um tempo. Entendemos que é super normal e maravilhoso. Quando as pessoas mais próximas de mim, tanto minhas alunas da acolhedora de mães, quanto as minhas amigas, minha irmã, minha prima, Aline, meu filho pegou a comida, cheirou, esfregou na cara e jogou fora. E era o primeiro dia, eu jurava que ela ia comer a cenoura, tava tão fofinha a cenoura. Eu falo, que maravilha, prima, amiga, irmã, que bom. Nossa, era exatamente o que a gente esperava, que alegria, ele tá feliz, ele se divertiu, pegou a cenourinha, experimentou. Isso é o melhor sinal que tá tudo bem. Ele teve curiosidade, ele conseguiu, né, ir lá, trabalhar a sua coordenação motora, trazer pra boca, cuspiu, que delícia, as papilas gustativas ficam na frente, né? Ela precisa provar e depois cospe, faz totalmente parte do processo. Que alegria! Mas você só sente essa alegria se você está preparado, se você entende, né? E aí tem uma outra mãe que me perguntou assim, Aline, como eu faço para ter uma rotina alimentar com crianças de idades diferentes?
4 anos, 2 anos e 7 meses. Bom, vai cair no mesmo relato que eu acabei de dar. Eu também tinha bebês, filhos de idade diferente. E a melhor resposta para você é todo mundo junto. Quanto mais junto, melhor. Uma criança de 7 meses pode ser colocada à mesa junto com seus irmãos mais velhos de 4 anos e 2 anos nos mesmos horários. E vai caber a essa criança de 7 meses analisar se ela quer comer, se ela quer experimentar, se ela já sentiu que gera saciedade, se ela quer só olhar e participar e dar risada. Ela que vai liderar, né? A gente, como adulto e educador, a gente disponibiliza e a criança faz o seu próprio processo. Então, resposta para você é todo mundo junto nos mesmos horários que você, de preferência. Eu organizo minha rotina alimentar de acordo com os meus filhos, para que eu tenha fome de jantar na hora que eles jantam, que é 5h30 da tarde. Eu janto com os meus filhos. E se eu não tiver com muita fome, que às vezes eu me bagunço nos meus horários, eu como um pouquinho de salmão, eu pego só um pouquinho de arroz e feijão, mas eu sento junto, eu compartilho o momento com eles. Se você tá ligado nos meus stories, você vê que eu sempre mostro isso. E aí essa mesma mãe que tem esses filhos de 4, 2 anos e 7 meses falou assim: Aline, sabe aquela sua dica para organizar, para ajudar no momento do jantar? Que as crianças ficam caóticas, não querem sentar na mesa e sai correndo atrás de mim, foge de mim, fala que não quer parar de brincar bem na hora do jantar? Eu tentei fazer sua sugestão de colocar eles para ajudar e não deu certo. Bom, claro que eu deveria conversar pessoalmente com essa mãe para entender o que ela tentou, como ela tentou, por que não deu certo e, principalmente, o que é não dar certo para você. Porque às vezes não dá certo para mim é uma coisa, não dá certo para você é outra. Mas o que a gente tem que levar em consideração? As crianças, para se sentirem úteis e importantes, elas precisam ser envolvidas no processo. E a gente, equivocadamente, acaba afastando as crianças do processo de rotina da casa, para que a gente possa fazer tudo mais rápido. Ok, se às vezes está com pressa, normal. Mas em termos gerais, a criança gosta de ser envolvida no processo. É bom para ela. E na medida que ela se sente útil e importante, ela vai ter uma tendência a se comportar cada vez melhor. Porque ela não precisa chamar sua atenção de outra forma. E aí, sabe o que a gente faz? Nossa, eu preciso organizar o jantar, tô sem ajuda, tá o caos. Vou fazer o seguinte: vou botar todo mundo para ver desenho e vou organizar tudo aqui. Então as crianças ficam alienadas do processo de criação, do processo de organização, de botar a mesa, de sentir provar, ver se tá bom de sal, de ver que ela pegou o tomate, descascou, de que ela lavou a folha de alface. A criança fica alienada desse processo. E na hora que a mesa tá posta, a comida tá quentinha na mesa, fala: vambora, é hora de comer. Ninguém quer sair do desenho. É óbvio, até eu me lembro quando eu era criança, que saco ter que desligar o desenho. Eu não fui envolvida no processo, eu não sei o que você está fazendo, não opinei no cardápio, eu não disse pra você que eu tô com fome, não falei se eu tô satisfeita, se eu tô a fim de comer, e você tá me obrigando a parar tudo que eu tô fazendo, que é super legal, pra sentar na mesa pra comer. Ai, que chatice. A criança vai pensar isso, ela não tem a mesma sequência de prioridades que eu adulto tenho. Eu sei que como adulto é importante meu filho se nutrir, que é importante ele ter uma rotina alimentar, comer mais ou menos nos mesmos horários, né? Eu observo ele, eu sei que a cada 3 horas ele tem fome, ou que a cada 2 horas e meia ele tem fome. Então eu sei que é melhor para ele em termos alimentares e de rotina. Só que ele não sabe. E a prioridade dele é ver desenho, e tá tudo bem, faz parte da fase de desenvolvimento. E aí, como que eu convido ele a ajudar? Se eu convidar meus filhos a ajudarem, eu tenho que ter a mente aberta e a disponibilidade emocional de compreender que as coisas não vão ser tão rápidas, práticas e objetivas. Elas vão envolver um lúdico, um errar e acertar, um ter que consertar. Ih, derramou tudo, não deu certo. Vai ter que dedicar um momento a olho no olho para fazer reconhecimentos e agradecer ajuda. Então, aquilo que antes seria vai rápido, anda certo, agora vai ser mais devagar, vai ser com conexão, vai ser com pequenas pausas, com momentos para ensinar, com espaço para que a criança treine, e isso faz com que demore mais. Se é isso o seu conceito de não deu certo, deu certo. Só que precisou de um pouquinho mais de disponibilidade emocional. Eu gosto de dizer para as minhas alunas o seguinte: ai, Aline, eu já chego tarde, aí se eu for botar ele para ajudar, ele vai dormir um pouquinho mais tarde. Nossa, que bote 15 minutos mais tarde, 20 minutos mais tarde para dormir.
Mas se vocês viverem esse momento juntos, o alimento para a alma vai ser muito importante. Talvez até mais do que esse pequeno instante que ele foi dormir mais tarde, porque ele ficou te ajudando. E acredita em mim, meu filho tem 4 anos, eu juro que ele sabe lavar a louça de uma forma ok, eu não preciso relavar. O que a gente faz? Eu dou uma esfregadinha nas coisas de plástico e deixo ele lá. Ele tira o sabãozinho direitinho, ele bota no escorredor, ele vê se ficou sabão ainda, ele relava. E às vezes eu deixo ele com a esponja e as coisas ficam bem. Lá, cai água no chão? Cai. Fica espuma pra tudo quanto é lá na pia, eu tenho que passar um pano depois? Óbvio que fica. Mas ele está melhorando, ele de fato está aprendendo. Então essa é a nossa meta. E que uma coisa muito importante que eu tenho observado muito nas minhas mentorias individuais, a gente tem feito as coisas muito mecanicamente. Vai, agora é isso, agora liga a torneira, agora toma a esponja. Você não tá vendo que acabou o detergente? Mais detergente, agora desce, agora vamos secar. Muito, muito, muito mecânico, uma coisa atrás da outra. Parece que todo mundo é robô. A gente está esquecendo do mais importante, de colocar intenção nos atos. Da gente fazer as coisas com um pouco mais de calma. Da gente falar com um pouco mais de leveza. Da gente se afastar, dar um pouquinho mais de espaço e de se conectar. Se eu tô ali lavando um tomate, cortando, e meu filho tá, sei lá, levando as coisas pra mesa, os potinhos, os garfos, por que eu não aproveito esse momento e converso? E aí, galera, muito bem, você levou o seu pote, você viu como você consegue? Você quer levar um talher agora? Você quer levar o copo de vidro da mamãe? Tem certeza que você vai conseguir, é só ir devagar. E como que foi no colégio? Que delícia! O que vocês querem para amanhã no cardápio? A gente pode pensar se pode ser um purezinho, um escondidinho de frango. E a gente começa a conversar e usar esse momento como um momento de estar junto. E não só de fazer tudo correndo na pressa, desesperado para ir rápido, porque eu preciso botar eles logo para dormir. Não! Você perde toda a beleza do processo, porque você quer chegar lá, você nem sabe onde é isso lá, mas você quer chegar rápido. Então vamos devagar, vamos desacelerar um pouco, vamos botar mais intenção, mais amor nesse gesto, nesse ato, tá? Então eu tenho certeza que se você botar isso no seu gesto, no seu ato, nesse convite da criança a fazer parte, ela vai se sentir mais acolhida e ela vai, dentre os seus erros, aprender a acertar também. E aí muitas mães falaram assim, Aline, meu filho não aceita experimentar nada novo, e outras muitas falaram que as crianças estão extremamente seletivas. Tudo bem a criança não gostar de uma outra coisa, a não ser que você veja que ela está constantemente recusando todos os legumes, aí você vai ter que estudar por que ela está fazendo isso. Mas se ela ora recusa aqui, ora recusa lá, ficou um mês sem comer crema de milho, 40 dias sem comer banana, e mais come o resto das frutas, e no geral ela tá se alimentando com todos os nutrientes dentro de uma semana, considera assim, dentro de uma semana ela come um pouco de tudo, maravilha. Então não tira do prato dela, não deixe de comprar no mercado aquilo que o seu filho está recusando. Esse é o alimento mais importante de você continuar comprando e comendo. Tenta fazer esse alimento que ela está recusando de formas diferentes, para ela não esquecer que isso existe. E na medida que ela vai avançando nessa recusa, isso eu não como, isso eu não quero no meu prato, não quero nem o cheiro dentro de casa. Você colocou isso nas compras? Não acredito. Aí ela vai ganhando esse espaço e cada vez comendo menos e menos e menos. E aí você vê crianças com 4, 5, 6 anos que só comem macarrão sem molho, frango grelhado e, sei lá, tomate sem azeite. Só come isso. Onde quer que essa criança vá, ela só se alimenta disso. Porque os pais aceitaram passivamente e não tentam mais oferecer os outros alimentos. Deixa lá, você oferecer a sua obrigação. A criança comer ou não, você não tem ingerência. Você não vai abrir a boca dela e enfiar a colherada lá dentro. Você pode botar uma cenourinha picadinha na carne moída? Pode e deve. Mas não seja essa a única forma de oferecer a cenoura. Pica, bota lá na carne moída, mas bota ela em palitinho no prato também. Deixa ela ver que a cenoura existe, que nasce da terra, que veio do coelho, sei lá, que o coelho também gosta. Deixa ela ver. Não tira essa experiência dela, que aí ela vai ficando realmente cada vez mais seletiva. Um beijo, uma semana maravilhosa pra vocês. Um beijo!